Bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça. Mais um dia abençoado para você, para toda a sua casa, em nome de Jesus. Hoje nós vamos finalizar a série Família. E durante esses dias nós falamos sobre autoridade no lar. Quem tem autoridade, tanto o marido quanto a esposa, e que os filhos não têm autoridade nenhuma. Eu falei sobre isso é importante guardar. Mas hoje nós vamos falar sobre bênção e maldição. Você abre a porta. Então você vai entender por que é tão importante você segurar essa autoridade que Deus te deu. Porque tudo aquilo que você fizer vai refletir na sua família. Todas as suas ações vai refletir na sua esposa, nos seus filhos, nos netos dele. Isso é garantido. Então, se você fizer o que é certo, vai refletir neles. Se você fizer o que é errado, vai refletir neles. Então, você abre a porta. Está aí, posto para você. Bênção e maldição. Você escolhe. Você abre a porta. Quando eu tomo alguma atitude drástica, reflete, obviamente, nos meus filhos, na minha família. Se eu fizer alguma coisa, se eu desanimar espiritualmente, reflete nos meus filhos. Se eu estou muito animado, reflete nos meus filhos. Se eu começo a buscar Deus, eles começam a buscar Deus. Se eu desanimo de buscar Deus, eles desanimam de buscar Deus. Se eu chamo eles para orar, eles querem orar todo dia. Se eu não oro, eles também não oram. Se eu leio a Bíblia, eles leem a Bíblia. Se eu não leio, eles também não leem. Então, reflete. A Bíblia diz assim, ensina o menino no caminho em que deve andar. Você tem que andar no caminho junto com eles para você ensinar. O melhor exemplo que tem é viver. É a melhor forma de você pregar é viver. E vou te falar para você, não tem ninguém que te observa mais do que seus filhos. Eles aprendem diretamente com você. E aqui, nesse texto, bênção ou maldição, você abre a porta. Eu quero ler lá em Atos, capítulo 16, versículo 31. Vocês lembram do texto que quando Paulo e Silas foram presos, estavam na cadeia, tinham sido chicoteados e ficaram ali durante a noite na cadeia. Eles oraram durante a noite, de repente veio um terremoto e sacudiu tudo e abriu as portas da cadeia, e o carcereiro ficou muito preocupado. No outro dia, quando viu que ele acordou e estava as portas todas abertas, ele queria até suicidar, e o apóstolo Paulo disse: não, rapaz, não faça mal a você, nós estamos todos aqui, pode ficar tranquilo, você não precisa de se matar. Olha só o desespero do homem. E ele, na mesma hora, ele percebeu que o procedimento do apóstolo Paulo era diferente das outras pessoas que gostaria, com certeza, dessa oportunidade para fugir. Vendo essa atitude dele, ele falou assim: homem de Deus, o que eu faço para ser salvo? Ele falou assim, e a palavra é essa, o texto diz assim: então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo eu fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. E posteriormente todos eles se batizaram. Olha só, uma atitude, o que devo fazer? Creia no Senhor Jesus. A palavra, meu irmão, para você de início, é essa daí. Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. A melhor coisa que você pode fazer para dar reflexo na sua família é crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. Isso é para começar. A sua família vai ser impactada, os seus filhos vão ser impactados, a vida deles vai mudar. Aleluia! Oh meu Deus, bendito é o nome do Senhor. Como eu sou feliz, porque meu pai fez essa decisão na vida dele. Um dia, passando numa igrejinha lá em Itapiruçu, ele ouviu cantar um hino que falou muito no coração dele. Então ele, pescador, homem simples, vivia uma vida complicada, família de péssima família, péssima origem, não tinha boas atitudes na família, o pai não tinha bons exemplos. Meu pai viveu naquele meio complicado, mas aquele dia a palavra veio no coração dele. Inconscientemente ele abençoou a minha casa, minha vida, meus filhos, meus irmãos são a bênção
Vocês precisam conhecer, meus irmãos, são a bênção. Tudo porque meu pai fez uma decisão certa. Oh, meu Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor teve misericórdia de mim, teve misericórdia do meu pai e dos meus filhos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tocou no coração do meu pai aquele dia. Aleluia, aleluia. O Senhor amoleceu o coração dele para ele tomar uma decisão talvez difícil na vida dele. Talvez uma decisão que colocasse a família inteira preocupada ou a família inteira contra ele. Mas ele decidiu com o coração servir ao Senhor, mudar a sua história, mudar o rumo da sua vida para servir o Deus de Israel, não para ser crente, não para ser evangélico, mas para ser um homem de Deus exemplar no mundo corrupto em que vivia. Aleluia, obrigado, Jesus, por isso. Meu irmão, meu coração enche muito de alegria por isso. Eu tenho que agradecer a Jesus, eu tenho que agradecer a Deus, porque meu pai fez uma decisão que me abençoou. Meu querido, a porta está aberta para você. Você pode escolher o que você quiser, mas entenda, diariamente a sua decisão vai refletir nos seus filhos, na sua esposa, no seu esposo. A sua decisão vai ser aquilo que vai garantir o futuro deles, ou vai destruir o futuro deles. Já pensou? O rumo que poderia ser hoje a minha vida eu nem sei. O rumo que poderia estar os meus filhos hoje eu não sei, porque eu não teria a sabedoria para guiar os meus filhos no caminho que eles andam hoje. Deus foi bom comigo demais. Meu irmão, a porta está aberta para você. Em 2 Samuel, capítulo 2, versículo de 12, de 9 a 10, diz assim. Vou ler primeiro Josué, capítulo 24, 15. Diz assim: se não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje ao Deus a quem serve, a quem servais. Se aos deuses em que os vossos antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué disse isso. Tinha uma imensa multidão e indecisos do que fazer. Aí Josué, de cara, oh, aleluia, aleluia, o homem de Deus é assim, ele de cara, gente, eu não quero saber o que vocês vão fazer. Eu não sei o que vocês estão sonhando, o que vocês estão planejando, o que vocês decidem na vida de vocês. Vocês querem voltar a viver uma vida de pecado? É problema de vocês. Vocês querem abrir a porta da maldição? É problema de vocês. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Que decisão sábia de um homem que conhecia a Deus. O homem que conhece a Deus, a decisão dele é direta, sem curva. A decisão dele não precisa de pensar duas vezes. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão de vitória, não tem peso para balancear isso não. É exato, é certeiro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas sabe o que acontece? No dia a dia, às vezes você com a cabeça no lugar certinho, você toma essas decisões, lógico, você já sabe todas as coisas, quando você para pensar, não, servir o Senhor é a melhor coisa que tem. Mas no dia a dia da gente, às vezes acontece momentos em que você é exposto ao pecado, ao problema, a tentações, quando a sua própria carne essa te seduz e te atrai, os seus próprios desejos do seu coração, a maldade do seu coração, essa luta que é entre o espírito e a carne, te atrai. E aí você se encontra com o pecado. Isso acontece. Então, meu irmão, você tem que saber decidir, porque você pode, sem querer, abrir uma porta de maldição para sua família, para você e para sua família toda essa maldição. Ou às vezes uma decisão, você destrói a sua família, você destrói a sua casa, destrói o futuro dos seus filhos, você separa da sua esposa.
Uma falta de perdão você separa da sua esposa. Uma palavra mal falada você separa da sua esposa, separa dos seus filhos. Eu vejo um número imenso de famílias que eu nunca imaginava que ia separar, se separaram. De pessoas que eu nunca imaginava, não acredito, sempre te vi com a sua esposa, eu não acredito. E daí a pouquinho separou, então para um lado, outro para o outro. Depois casou e separou de novo, aí nunca mais monta a família de novo, fica uma bagunça. E todo mundo sofre, os filhos ficam à vontade, à mercê do mundo, exposto ao mundo e ao pecado. É uma catástrofe. Então, aconteceu uma vez que, 2 Samuel capítulo 12, 9, diz assim, aquele texto, quando Davi, que era um homem de Deus, para mim um dos meus prediletos, um dos homens de Deus para mim que a Bíblia diz que ele é segundo o coração de Deus e para mim é um exemplo. Davi é um exemplo de homem que nós somos, né? Então Davi chega e olhando uma mulher por sobre o seu palácio, ele de cima do palácio olhando a mulher se banhar lá embaixo, apaixonou com a mulher, resolveu tomar a mulher para si. Só que essa mulher era casada e ele acabou, alguns conhecem a história, ele acabou matando a mulher para ficar, matando o marido da mulher para ficar com a mulher. E um dia chega um profeta para ele e fala para ele, Davi, você fez muito errado, rapaz, você acabou tomando a mulher, você fez errado. Afinal de contas, a história é uma história comprida, não quero chegar lá nessa história por enquanto. Mas então vem a palavra de Deus assim, de Natan, o profeta Natan falando para Davi, no versículo 9, diz assim ao 10, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou a Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com sua mulher. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Então, olha só, um vacilo de Davi, ele causou a espada vir sobre a família dele. E foi um grande problema, para quem conhece a história de Davi e dos seus filhos, foi um grande problema. Davi sofreu muito tempo por causa de um erro, de um pecado. Ele conhecia Deus melhor do que eu e você. Então, rapaz, é muito perigoso para a gente. A gente tem que ficar de olho para não vacilar. A gente não pode abrir a porta da maldição na nossa casa. Tudo que você fizer vai refletir em você, na sua esposa, nos seus filhos. Você, no seu esposo e nos seus filhos. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, meu amigo, escolha abrir a porta de bênção sobre a sua casa. Vai, abre só a porta de bênção, só a porta de bênção. Toma cuidado, porque aquilo que você fizer pode trazer espada sobre os seus filhos, mas pode também trazer salvação para os seus filhos. Depende de você. Quando surgir a oportunidade do vacilo, diga não. Se surgir a oportunidade para o adultério, diga não. Surgir a oportunidade para o pecado, diga não. Para mentira, diga não. Diga não, meu irmão. E abra as portas de bênção, servindo ao Senhor. A Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos a você. Não sei quanto a vocês lá, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Nós finalizamos aqui a série Família e amanhã em diante a gente vai conversar, bater papo aqui com o irmão Nilson. Vai ser uma benção. Deus abençoe, paz e graça.